Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Querido Senhor, nos dá a Tua graça, a Tua direção, nos ensina, Senhor, a andar na Tua presença, no Teu caminho, nos livra, Senhor, de todo mal, de toda aflição, nos dá, meu Senhor, a Tua graça. Opera, meu Senhor, no nosso coração, guarda a Tua igreja, os nossos irmãos na cidade, os nossos irmãos no interior. Ó Deus, toma em Tuas santas mãos cada vida. Suplicamos a Ti, meu Senhor, pelas crianças na Tua igreja, pela nossa denominação, pelas senhoras, os senhores, pela juventude, Senhor, na Tua igreja. Guarda, meu Senhor, os nossos irmãos. Guarda, Senhor, a nossa pátria, tem misericórdia. Nos dá graça, Senhor, nos dá paz. Ó Deus, opera em nossas vidas pela Tua grandeza, pela Tua bondade. Suplicamos, meu Senhor, pela nossa liderança, toma em Tuas santas mãos, Pai, os líderes da Tua igreja. Guarda os nossos irmãos. Nos dá graça, nos dá, meu Senhor, prazer na Tua lei, nos dá, Senhor, a condição, meu Senhor, física e espiritual para fazer a Tua obra com cada dia mais alegria, mais prazer, meu Senhor, fazendo, meu Senhor, com o desejo de ajudar os outros. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve, ó Deus, as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 45. Um pedido de um pai aflito. Quantos pais aflitos, quantas mães aflitas, quantos de nós, meus amados irmãos, temos sofrido aflições, temos sentido a aflição por causa da doença, por causa da violência, por causa das incertezas. Muitas nações inquietas, a nossa nação, nós temos problemas mais internos do que externos, mas não estamos seguros em tempo nenhum, em condição nenhuma. É muito difícil, a nação muito dividida, uma nação que se preza ter 37 partidos. É uma falta de graça, vergonha, temor, civilidade, dignidade. É uma loucura. É uma loucura, uma loucura. Uma inquietação. Só a questão política do nosso país é uma vergonha. Aí vem a questão eclesiástica. Igrejas que nem prestam para coisa nenhuma mesmo. Literalmente não prestam para nada. Um deboche, as leis não prestam para nada, são feitas por pessoas corruptas, bandidas, e não existe nada sério, é um terror. E a gente se aflige, eu me aflijo. A insegurança, os direitos ignorados, muitos sendo tolhidos, muitos sendo perseguidos, e é muito difícil. A aflição, ela tem muitos aspectos. No caso desse texto, meus amados, era um pai aflito por causa de um filho, e nós vamos ler. Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 45. Aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te
que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que expulsasse, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E, quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde-vos estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes parecia encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Meus queridos irmãos, que leitura maravilhosa e que pai sofrido, né? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua ajuda, e agora também, Senhor, suplicamos por todos os pais aflitos. Suplicamos, ó Deus, pelos pais de filhos enfermos. Suplicamos, ó Deus, pelos pais de filhos viciados. Suplicamos, ó Deus, pelos pais de filhos ameaçados. Suplicamos, meu Senhor, pela Tua bondade. Guarda, meu Senhor, a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, cada servo Teu, cada família, Senhor. Toma em Tuas santas mãos cada vida. Fala conosco, Pai. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, um pai aflito, filhos possuídos por demônios, um filho único e possesso. Imagina o sofrimento. Eu observo muito e tenho muito, eu me posiciono de uma forma clara em relação ao sofrimento das pessoas e eu me coloco no lugar delas. O Senhor Deus me deu 3 filhos. Minha esposa é muito cuidadosa, muito disposta, e nós criamos os nossos 3 filhos. Nós casamos os nossos 3 filhos. Depois eles tiveram problemas com os cônjuges e houve separações e tal. Mas nós criamos, educamos, instruímos no caminho de Deus e casamos os nossos filhos. Não da forma que a gente pensava ou queria, mas as esposas, na verdade só tivemos 3 filhos, e as esposas iam conviver com eles e não conosco. Mas a gente foi muito claro, nós fomos muito claros, eu fui muito claro com meus filhos. Questão de tá na casa do pai, mas tem 18 anos, não, aqui não, meu filho, enquanto você morar comigo, você vai ter que me ouvir. Você é menor de idade, maior aqui é Deus. Bom, e criamos os nossos filhos e vivemos vidas sacrificadas, como sempre fui. Mas, pelo menos, a gente tinha uma certeza. Os filhos eram saudáveis,
estudiosos, trabalhadores, e todos casaram e se tornaram pessoas responsáveis também nos seus casamentos. Às vezes até fazendo papel assim meio imprudente. Um dos meus filhos construiu na casa construiu lá na família da mulher. E depois perdeu a mulher com casa e tudo. Prejuízos. Falta de conselho não foi falta de prudência. A questão de acreditar em todos, acreditar em tudo e tal. Mas a gente tinha certeza. Filhos saudáveis, estudiosos, trabalhadores, qual o destino? Casar e viver bem, perto ou longe dos pais, e a gente ter segurança que a nossa vida ia terminar como a gente começou, sozinhos, porque os filhos teriam seus lares respondendo pelas suas vidas. De fato, nós estamos só o casal. Louvamos a Deus. Mas, por que a gente tinha a segurança desses filhos? Porque eram saudáveis. Agora, filhos doentes, filhos com autismo, filho com as doenças terríveis, doenças, deficiências e outros males, outras coisas. Muito triste. Aí o Senhor Jesus tinha feito milagres, Jesus tinha se manifestado de uma forma poderosa, houve milagres, Jesus anunciando o Evangelho, percorria todas as aldeias, trabalhando, e devido aos milagres, o Herodes, que era um tonto espiritualmente falando, dizia que Jesus podia ser o João Batista que tinha ressuscitado. E a verdade é que Jesus já fazia história. Jesus já chamava a atenção. Aí, meus amados, quando o Senhor Jesus, no dia seguinte, Jesus desceu, tinha uma multidão, e Jesus desceu com os seus discípulos, depois daquela experiência da transfiguração, que está em Mateus também, no capítulo 17, e foi um milagre, foi uma grandeza da parte do Senhor para encorajar aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. A transfiguração teve lugar com essas 3 testemunhas, que era Pedro, Tiago e João. E no dia seguinte, Jesus é aclamado por uma multidão. Aí um homem, lá no meio da multidão, o homem se volta para Jesus. A leitura de Lucas 9:37. E aconteceu no dia seguinte, depois da transfiguração. Aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E um homem da multidão clamou: Mestre, peço-te que ore meu filho. É o único que eu tenho. E um espírito o toma de repente, e ele cai aos gritos, e se bate, espuma, e este espírito só o larga quando ele está ao quebrado. Quando ele está ao quebrado. E eu roguei os teus discípulos
certamente os 9. Eu roguei aos teus discípulos que expulsasse e eles não puderam. Meus irmãos queridos, esse testemunho das Escrituras foi lá dos dias de Jesus. Já tinha discípulos sem poder, já tinha discípulos sem autoridade. Os discípulos de Jesus, eles só seriam revestidos quando Jesus fosse glorificado. O homem expõe o seu problema para Jesus. Eu roguei, eu trouxe ele, roguei aos teus discípulos, mas eles não puderam me ajudar. Não puderam expulsar. Aí, meus queridos, esta expressão de Jesus incomodava o meu coração no princípio da minha fé. No versículo 41, Jesus diz para o homem, ao ouvir o relato, que o filho era único, que o demônio fazia aquilo com ele, que os discípulos não puderam ajudar. Aí Jesus diz, ó geração incrédula e perversa. É muito difícil entender esta linguagem de Jesus. Com quem Jesus falava? A geração daquele homem e o seu filho, os demônios, os que não puderam ajudar, eu nem me aventuro. Mas a verdade é que Jesus é cheio de poder e de compaixão. Ó geração incrédula e perversa. Eu, meus amados irmãos, eu me coloco naquela posição e penso em Jesus. Jesus veio do céu, Jesus veio da glória. Jesus, no finalzinho do ministério de Jesus, ele ora no capítulo 17 de João, e ele diz, Pai, eu quero que eles vejam a glória que eu tinha contigo. Jesus deixou o seu reino de glória. Pai, eu quero que eles vejam a glória que eu tinha contigo. Jesus deixou o seu reino de glória e veio para esse antro de aflição. Jesus veio do reino da glória, aí entra no mundo dos homens e o demônio vai pressionar, usar os homens, usar as autoridades do judaísmo, usar as autoridades romanas, usar os familiares, os irmãos de Jesus, tinham horror à ideia de Jesus, não seguir os padrões farisaicos, porque aquele padrão dos fariseus, Jesus sabia, era hipocrisia e Jesus não podia jamais admitir, aceitar ou se envolver com hipocrisia. É por isso que Jesus usou termos mais duros do que esse aqui de geração incrédula e perversa com os próprios fariseus. E o Senhor Jesus, que veio da glória, agora está exposto aos ímpios, aos demônios. Era o sofrimento. Então, eu entendo muito bem a expressão de Jesus, ó geração incrédula e perversa, sem entender se ele se referia aos pecadores que davam lugar ao diabo e estavam sofrendo, aos próprios demônios que viviam perturbando as pessoas, ou a sua geração, a geração de judeus que tinham se distanciado
tanto da essência da palavra que estavam sendo joguetes de Satanás. Eu não sei a quem Jesus se referia, mas eu sei por que ele estava sentindo aquela aflição na sua alma, aquela angústia no seu coração. Porque ele veio da glória. Ele veio do reino da glória para se expor e sofrer no reino dos homens, no reino de Herodes, no reino do César. Era terrível. Aí Jesus, depois desta expressão, diz: até quando vos sofrerei? Até quando vou estar aqui? Até quando? Ele não sabia. Ele tinha se esvaziado do seu poder, da sua glória, da sua deidade. Ele havia se esvaziado. Tem uma dificuldade na cabeça de alguns. Eu não tenho dificuldade nenhuma em relação a isto, até porque Jesus não podia morrer como Deus, ele tinha que morrer como homem. Deus não morre. Dos atributos da divindade é a imortalidade. Então Jesus se fez homem e na condição de homem ele ia morrer. Aí Jesus diz: traz aqui o teu filho. Traz aqui o teu filho. Aí lá veio o homem trazendo o filho, e quando se aproximou de Jesus, o demônio se agitou e o menino teve a crise que parecia com epilepsia. A crise levava a crer que fosse um mal natural. E o texto é perfeito e diz que o menino estava agora sob a ofensa de Satanás, sob o impacto daquele poder demoníaco. Quando ia chegando, o demônio o derrubou. Ele teve convulsão, aquela convulsão provocada pela ação de Satanás. Não era doença. Aí o Senhor Jesus repreendeu o espírito imundo, o menino foi liberto e entregue ao Pai. Jesus fez isto, entregou ao seu Pai. Entregou o menino na mão do seu Pai, agora liberto pelo poder de Deus. O versículo 43 diz que todos ficaram pasmos da majestade de Deus na pessoa de Jesus. Todos ficaram maravilhados das coisas que Jesus fazia. Todos se maravilhavam das coisas que Jesus fazia e disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Guarde isto no coração, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens pecadores. E eles não entendiam. Estava encoberto aos seus olhos. Eles não entendiam. E o texto diz que eles temiam interrogá-lo. Meus queridos irmãos, é maravilhoso entender o propósito de Deus e também as provações dos homens. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos ensine a andar nesse caminho pleno de luz, neste caminho glorioso. É coisa do céu andar com Jesus. Você já anda com Jesus? Não pare nunca. Você ainda não tem certeza de andar com Jesus? Pois abrace a verdade do Evangelho.
Viva esta esperança. Vivendo esta esperança, a gente tem muito mais coragem. É muito mais confortador andar no caminho com Jesus, por mais que haja pedras no caminho, por mais que haja dificuldades no caminhar. Ande com Jesus. Nós vamos orar. Eu peço orações no nome maravilhoso do Senhor. E agora eu vou orar pela nossa congregação, na quarta etapa, nossas atividades com crianças, com os nossos irmãos ali na obra de Deus. Bendito Senhor, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua obra maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelos nossos queridos irmãos. Dá graça ao teu povo, manifesta o teu poder. Ajuda, Senhor, cada um de nós nas nossas dificuldades, fraquezas. Nos prepara, ó Deus, para toda boa obra. Querido Senhor, suplicamos a Ti, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Na quarta etapa, Senhor, guarda, meu Senhor, nossa congregação. Guarda, meu Senhor, as senhoras, os senhores. Guarda, Senhor, a Tua igreja. Ajuda cada um. Nossas tias que trabalham com crianças e adolescentes, toma em Tuas santas mãos. Faz, ó Deus, dá, Senhor, ao Teu povo a graça para Te ouvir. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, nos dá graça para andar no Teu caminho, no Teu santo conselho, diante de Ti, Senhor, ouvindo a voz da Tua palavra. Amado Senhor, guarda nossa congregação, nossas congregações, nossa denominação, nossa liderança, Senhor, cada servo Teu. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.